O mundo no contexto da igreja. Olá, hoje é sábado, dia 30 de julho de 2022 e nós estamos aqui, como sempre, fazendo os nossos estudos bíblicos. Começamos aqui em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, um esforço de lermos a Bíblia juntos, você sabe bem disso. E qual é a ideia? Lemos um capítulo da Bíblia por dia e todos os dias deixamos aqui um pequeno estudo com um trecho do capítulo que lemos. Fizemos isso para estimular você a ler mais a Bíblia. Nós começamos com o Novo Testamento, já fizemos os 4 evangelhos, fizemos Atos, fizemos Romanos e agora estamos em 1 Coríntios. Lembre-se, os estudos, os áudios são colocados sempre na página do YouTube da Lagoinha Castelo e agora também são disponibilizados no Spotify. Então curta, distribua nas suas listas de distribuição, abençoe a vida das pessoas. Isso vai ajudar você a ter mais informação do texto bíblico, ajudar as pessoas a ter mais informação do texto bíblico e ajuda também a todos nós que temos que preparar o estudo. Nós sempre falamos, leia a Bíblia 365, ela divide a leitura do texto bíblico em 365 dias. Cada dia você vai ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você assim o fizer todos os dias, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Aproveite, utilize essa ferramenta que ela vai te ajudar a ler a Bíblia toda. E lembre-se, em Lagoinha Castelo nós temos às segundas-feiras, às 15 horas, a leitura do Sermão do Monte, às 20 horas o Panorama Bíblico, às quartas-feiras nós temos às 19 horas estudos do Sermão do Monte, às quintas-feiras, 14 horas e 20 horas, estudo bíblico do livro de Atos. Domingo, às 8h30, Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de 1 Pedro e vamos começar a partir do dia 7/8, às 17 horas, a Escola Bíblica com o livro de Mateus. Não perca a oportunidade, há múltiplas oportunidades para que você possa aprender do texto bíblico. Já dei recados demais, já estou muito blogueirinho aqui. Vamos lá para a nossa continuidade. Hoje estamos em 1 Coríntios, capítulo 6, o mundo no contexto da igreja. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Desculpe, não é uma interrogação. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo agora vai aprofundar ainda mais a discussão sobre a divisão da igreja em Corinto. As divisões se mostravam tão severas que, ao que parece, os irmãos estão levando outros irmãos à justiça. E esse texto parece uma interpolação, porque Paulo, no capítulo 5, está falando sobre moralidade sexual, e ele vai voltar a falar sobre moralidade sexual no capítulo 7, e de repente ele traz a discussão sobre, ou ele traz a temática sobre a discussão e a briga entre irmãos no capítulo 6. Então isso parece um pouco desconexo se a gente avalia o capítulo 5 e se a gente avalia o capítulo 7. Contudo, a ideia básica aqui é que o que Paulo está trazendo é que os coríntios eram pessoas tão focadas em si mesmos, tão obcecados pelos seus próprios direitos, que eles esquecem as próprias responsabilidades. A ideia do capítulo 5 dos irmãos vivendo em imoralidade, a ideia do capítulo 7 dos irmãos vivendo em imoralidade e a do capítulo 6 não é tão distinta, porque no fundo passa por uma raiz que é
cada um cuidando do que mais lhe interessa, cada um cuidando dos seus direitos, cada um cuidando daquilo que quer, cada um fazendo o que quer, cada um cumprindo a sua própria vontade. Na essência, o mundo entrando no contexto da igreja. O David Pryor, que a gente tem usado como referência aqui, vai dizer que os coríntios eram obcecados pelos seus próprios direitos e pelas suas próprias vontades. Quando um grupo de irmãos se torna obcecado pelas suas próprias vontades e seus direitos em lugar de suas responsabilidades, surgem problemas incalculáveis até que chegue o verdadeiro arrependimento. Ou, enquanto não há arrependimento, os problemas só vão aparecer. Esse é, portanto, o capítulo 6 é só mais um reflexo da divisão que o apóstolo estava tratando desde o primeiro capítulo na carta da carta de Coríntios. O fato dos irmãos levarem uns aos outros na justiça reflete o seu profundo egoísmo, a sua profunda vontade de atender aos seus próprios interesses, a sua profunda vontade de estarem sempre certos, a sua profunda vontade de fazer o que bem queriam. E a raiz, portanto, do problema na igreja em Corinto, que está levando à divisão, à dissensão, à facção, à discórdia, à imoralidade sexual, que é exatamente o que o apóstolo Paulo vai tratar em Gálatas 5:22, sobre os frutos do Espírito e um pouco antes sobre os frutos da carne. A raiz de tudo isso é uma vida voltada para si mesmo. Na página 113 do texto do David Pryor, ele vai dizer a seguinte coisa que eu acho muito interessante. Barclay, que é um dos textos que ele usa como referência, faz uma fascinante descrição do apego que os gregos tinham ao litígio. As citações abaixo resgatam o espírito da época. Os gregos se caracterizavam por ser um povo naturalmente litigioso. Os tribunais eram de fato um dos seus divertimentos e passatempos principais. Numa típica cidade grega, todos os homens eram mais ou menos advogados e passavam grande parte do tempo decidindo casos legais ou se envolvendo com eles. Os gregos eram de fato famosos ou notórios pelo seu apego à lei. Obviamente, alguns gregos introduziram suas tendências litigiosas na igreja cristã, e Paulo sentiu-se abalado com isso. Em outras palavras, o hábito de os cristãos de Corinto buscarem o litígio não era, em essência, nada diferente de sua assimilação da frouxidão sexual coríntia. Novamente, o mundo invadia a igreja. Novamente, o mundo invadia a igreja. Paulo, portanto, está questionando os coríntios por sua atitude de levar os irmãos aos tribunais, porque aqui há a mesma raiz de pecado, há a mesma raiz de licenciosidade que ele observara já desde o início do texto. Há outro trecho importante aqui do David Pryor que fala o seguinte: pode haver um outro motivo para Paulo despender tempo a essa altura da carta tentando acabar com o espírito litigioso na igreja de Corinto. Se os direitos eram uma das obsessões dos coríntios, a outra era o julgamento. O radical do vocábulo grego krinen aparece em seus cognatos mais de 40 vezes na carta e 8 vezes nos 8 primeiros versículos desse capítulo. Julgamento aparece 8 vezes nos 8 primeiros versículos que nós lemos nesse capítulo. A combinação da defesa dos direitos pessoais com o julgamento dos outros é uma das mais insidiosas tendências na Igreja de Deus. Os dois males devem ser transcendidos pela redenção que é nossa em Jesus Cristo. Para a gente encerrar, Paulo, é importante destacar que no versículo 6, quando Paulo diz o seguinte: mas irá um irmão a juízo contra o irmão, e isso perante incrédulos. Quando Paulo faz isso, ele não está de forma alguma sendo preconceituoso com a justiça. A questão central é que ele considerava que a igreja cristã tinha dentro de si os recursos necessários para evitar uma tamanha dissensão e uma tamanha vergonha de irmãos levando uns aos outros a juízo e brigando uns com os outros na justiça. Ao ponto do apóstolo ser irônico no capítulo 5 e dizer que não há sábios entre os coríntios. Ele vai dizer no versículo 5, ele vai dizer assim: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Não tem ninguém entre vocês que consiga solucionar os conflitos de vocês? E a resposta para isso parece um sonoro não. E esse sonoro não está pautado numa raiz que é mundana, numa igreja cheia do mundo.
de uma igreja que olha para si mesmo e seus interesses, de uma igreja que está focada somente em si mesma. Portanto, não há ninguém sábio no contexto dessa igreja capaz de solucionar os conflitos, porque essa igreja é totalmente centrada em si mesma. Isso não exclui, obviamente, o fato de que em eventos e algumas causas o poder do Estado deve ser chamado. No próprio livro de Atos, Paulo vai como cidadão romano pedir para ser julgado como cidadão romano. Mas aqui não se tratava de uma disputa entre irmãos. Tampouco deve nos levar a concluir que em determinados eventos dentro da igreja, a gente não deva chamar o poder do Estado. Como, por exemplo, uma irmã agredida pelo marido. Nós não devemos esconder esse tipo de coisa. Não é? Se uma mulher dentro da igreja é agredida pelo marido, nós não devemos colocar isso embaixo do tapete. Então a atitude deve ser denunciada e ela deve ser denunciada no contexto legal. Deve ser denunciada na polícia e o marido que fez isso deve arcar com as consequências legais disso. Contudo, essas situações deveriam ser geridas no contexto de uma igreja responsável, com temor e tremor. E me parece que circunstâncias extremadas assim, elas são a exceção no contexto da igreja, e não a regra. Porque se elas forem a regra, perdido estamos como igreja. E no contexto da igreja de Corinto, o que está acontecendo é que os irmãos começaram a adotar o hábito de levar uns aos outros à justiça, de brigar uns aos outros, de brigar uns com os outros na justiça. O mais escandaloso de ler 1 Coríntios é que, se nós considerarmos tais realidades e como elas estão narradas no texto, e nós refletirmos com um pouquinho de maturidade, com um pouquinho de sinceridade, nós vamos ver que elas muitas vezes estão presentes na nossa igreja contemporânea. E isso não nos incomoda, isso não nos transforma. E não nos incomoda e não nos transforma porque nos falta conhecimento da Escritura e nos falta entendimento da sua relevância. Será muito difícil mostrar aos outros a razão da nossa fé, como o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 3,15, se nós desconhecemos a Escritura e se nós, quando a conhecermos, não damos relevância para o que ela representa. A igreja em Corinto é uma igreja marcada pela divisão, pela licenciosidade, pelas brigas, pelas disputas, porque há uma raiz aí de mundanismo, há uma raiz de egoísmo tremenda, não diferente do que acontece conosco tantas vezes. Que Deus tenha misericórdia de nós.